Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 33 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar a diferença entre charge e tirinhas, ok? Eu peço que vocês separem o material da aula, né? Fiquem em mãos com um caderno de língua portuguesa, lápis, caneta, borracha. Caso vocês queiram fazer alguma anotação, vocês tenham em mãos o material. Combinado? Muito bem. Os objetivos para esta aula são compreender o que é uma charge, bem como identificar a crítica presente na charge e diferenciar o que é charge e o que é tirinha, ok? Então, para início de conversa, o que é uma charge, pessoal, né? O que é isso, tá? Então, a prof escreveu para vocês o seguinte, que a charge é um tipo de ilustração que tem por objetivo apresentar uma crítica irônica a uma situação do cotidiano do momento. O chargista, que é a pessoa que cria, né, essa charge, é o profissional que desenha e tem as ideias e faz a charge em si. Ele precisa estar familiarizado com os assuntos jornalísticos do momento para que ele consiga retratar e transmitir a mensagem num único quadro. Né? Então, a charge tem apenas um único quadro, ok? Mas o que é ironia? Né? Se a charge faz uma crítica irônica, o que é ironia? O que é uma crítica irônica? Tá? Então, a ironia é uma forma de expressão no qual se diz o contrário daquilo que se gostaria de dizer. Por exemplo, parabéns pelo 0 em matemática. Vocês percebam que quando eu digo parabéns pelo 0 em matemática, eu não estava querendo parabenizar a pessoa pelo desempenho na prova. Na verdade, eu deveria dizer sinto muito, né, pelo 0 em matemática. Isso é ser irônico, né? É você dizer o contrário daquilo que você gostaria de dizer, ok? Veja um exemplo disso numa charge. Observem a charge aqui que se chama Tempos Modernos. Vejam que nós temos, aparentemente é a mãe, né, sentada no sofá, mexendo no notebook. Ao mesmo tempo, nós temos o filho menor com um controle remoto nas mãos. Vejam que ele está com os olhos fixos na TV, então provavelmente ele está jogando. Nós temos os dois filhos do meio, cada um com um celular na mão, né, acessando ali, navegando. O pai também com um celular na mão e ele diz assim, eu adoro estes nossos momentos em família. Observem que aqui nós estamos tendo uma ironia e ao mesmo tempo um fato humorístico, né, se torna engraçado. Por quê? Porque ele diz que adora os momentos em família, mas eu pergunto para vocês, vocês acham que está acontecendo um momento em família aqui? Não, né? Porque o que está acontecendo? Eles estão todos juntos, sim, estão todos juntos, né, lá na sala, porém, cada um está isolado no seu mundo. Né? O menino jogando aqui na televisão, a mãe em separado, acessando lá no notebook, cada um dos filhos em seu celular e o pai também no seu mundinho lá. Então isso é ser irônico, porque não estamos vendo um momento em família, o que é que está acontecendo ali. Cada um está isolado no seu mundo, né? Então isso é ser irônico. E observem também que, como a prof já explicou, a charge, ela apresenta uma crítica. O que é uma crítica? Eu apontar um problema do momento da sociedade, né, e apresentar isso para o nosso interlocutor. Isso aqui, gente, acontece no dia a dia? O que vocês acham? Acontece, né? Muitas vezes você tem exatamente esses, entre aspas,
momentos em família, cada um no seu canto isolado. E vejam também que a charge, ela apresenta um único quadro. É diferente da história em quadrinhos, né, que nós já estudamos, na qual você vai lendo quadro a quadro. A charge não, é tudo numa única cena. E eu preciso compreender isso. Então, quando a prof colocou para vocês que o chargista precisa estar antenado nos assuntos da época, né, para criar a charge, é isso. Ele faz sobre algo que está acontecendo no momento, num único quadro, no qual ele vai apontar um problema que, na opinião dele, merece destaque na sociedade, né, de modo crítico, e ao mesmo tempo usando a ironia para deixar aquilo engraçado. Então, ao mesmo tempo que é sério, é engraçado. E é isso que chama a atenção do leitor, né? E a origem da charge? Da onde surgiu, né, esse tipo de texto? Tá? Então, a charge surgiu lá no século XIX, da necessidade do público de demonstrar a sua indignação, a sua insatisfação com o governo da época. Então, lá no século XIX, nós tínhamos uma sociedade insatisfeita, indignada com o governo da época, e criou-se esse tipo de texto, esse tipo de charge, para de modo engraçado, de modo irônico, chamar a atenção para esses problemas. Tá? A palavra charge tem origem francesa do termo charger, né, que quer dizer carga, ou seja, nós temos um exagero de uma situação, né, que torna isso engraçado, mas ao mesmo tempo sério. Tá? No Brasil, nós temos a primeira charge publicada em Porto Alegre, em 1837. Quem fez foi o Manuel José de Araújo e ele chamou essa charge A Campanha e o Cujo. Então já tem bastante tempo que existe esse tipo de texto no Brasil, ok? Características da charge, então nós temos o quê? Apresentam um humor, muitas vezes de forma irônica, né, pessoal? Se dizendo o contrário daquilo que se queria dizer. Ela aborda situações do cotidiano que envolvem política, economia, cultura. Apresentam as cenas em um único quadrinho e requerem um conhecimento sobre o tema tratado para que ela possa ser compreendida. Isso por parte do leitor também, principalmente. Se o leitor não tem conhecimento do assunto, muitas vezes ele não compreende a charge. Né? Na charge que a prof trouxe, eu já procurei uma charge que eu acredito que todo mundo conseguiu compreender, que não exija o conhecimento prévio para que a compreensão ocorra, ok? Vejam mais um exemplo aqui de charge. Né? Nós temos uma professora e um aluninho aqui. No quadro, ela tem a seguinte frase: o eleitor confia na honestidade dos políticos. E ela pergunta: quem é o sujeito da oração? E o aluninho responde: só pode ser um mané. Observem a expressão dele, né, quando ele diz só pode ser um mané, né? Como é que ele está se sentindo, será, né? Com a situação que ele analisou, dizendo que só pode ser um mané o sujeito da oração, que diz que o eleitor confia na honestidade dos políticos. Vocês vejam que a charge aqui em questão, ela está em um único quadro, né? Trata de um tema cotidiano, né? O quê? Que a maioria dos eleitores não deveria confiar nos políticos, porque na opinião do nosso aluninho aqui, eles são desonestos, e ficou engraçado, né? Ficou engraçado a resposta dele, porque não era a resposta que a professora queria que ele desse. Que resposta que ele queria que ele desse? Que ele encontrasse aqui nessa oração o sujeito da frase, né? Não que ele respondesse que é um mané. Então ficou engraçado, mas ao mesmo tempo é sério, né, o tema abordado.
né? Então, nessa charge, nós podemos dizer que nós temos uma situação humorística usada com o objetivo de criticar uma situação. Qual situação? A desonestidade dos políticos, ou a honestidade, entre aspas, né? E também ela é composta de apenas uma cena, por isso ela é uma charge, ok? Muito importante nós não confundirmos, como a prof disse lá no início da aula, tirinha com charge. O que acontece? Assim como a charge apresenta uma crítica e usa a ironia em determinada situação para nos chamar a atenção sobre algo, a tirinha também faz isso. Mas qual é a diferença? A tirinha possui mais de uma cena, mais de um quadro, enquanto que a charge tem um quadro só. Então, eu trouxe para vocês uma tirinha para vocês verem a diferença também. Olhem só, nossa personagem conhecida, a Mafalda, ela diz assim: olha, este é o mundo, está vendo? Vejam que ela tem um ursinho nos braços aqui e ela mostra o mundo para o ursinho. Quando ela diz, olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Ela continua questionando. Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. E olhem a observação dela, observem a expressão dela, né? Como é que está o rosto dela quando ela diz que esse mundo aqui reduzido em miniatura é bonito. E ele só está bonito assim porque ele é pequenininho, que se ele fosse o grande original não seria assim bonito, seria um desastre, né? Percebam que a tirinha é composta de mais de uma cena, né? Que também apresenta uma crítica. Está criticando o quê? Que o nosso mundo está em maus lençóis, por assim dizer, né? O nosso planeta está em maus lençóis. A Mafalda está mostrando isso para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ela tem um ursinho nas mãos e fala que esse que é de mentira, o mundo de mentira, né? O globo ali de plástico é bonito e o grande é um desastre, ficou engraçado, né? Mas, ao mesmo tempo, é sério a questão que está sendo discutida. E essa é a diferença da tirinha para a charge. Os dois tipos de textos apresentam uma crítica a uma determinada situação. Os dois tipos de textos apresentam um quadro humorístico, engraçado, porém a charge contém um tema só, né, um quadro só, enquanto que a tirinha tem mais cenas, né? E vocês, o que vocês acham que nós poderíamos cada um fazer para o nosso mundo deixar de ser um desastre? Para ele ficar mais bonito? O que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? O que é que você já está fazendo? Perceberam? É esse tipo de reflexão que tanto a charge quanto a tirinha busca em nós, os interlocutores, os leitores do texto, ok? Então, resumindo, o que é uma charge? É um tipo de ilustração composto por uma única cena que tem por objetivo apresentar uma crítica de modo irônico a uma determinada situação cotidiana do momento, né? E o quadrinho, o que é? Também apresenta uma crítica, né? Porém, ele é composto com mais de um quadro. Essa é a diferença, são bem semelhantes, porém se vocês memorizarem lá, a charge contém uma cena só, né? Contém crítica de modo irônico, é um tema da atualidade. O quadrinho também apresenta uma crítica, porém contém mais de uma cena e não precisa ser necessariamente sempre um tema da atualidade, está compreendida a diferença, ok, pessoal? Eu vou finalizando a aula, agradeço a atenção de vocês que me acompanharam aqui, volto a lembrá-los, como eu faço em todas as aulas, né? Tem uma atividade para vocês fazerem sobre esse assunto e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, tchau!